O volante Patrick manda recado para o Goiás e afirma ter um interesse em retornar para a Goiânia. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o jogador, que sim, foi procurado pelo Goiás para a Série B do ano passado, daquela época ali, saída dele do Atlético Mineiro para o Santos. Quero trazer os detalhes sobre o que pensa a diretoria esmeraldina a respeito do jogador e também a questão financeira do Patrick e até quando vai ser o contrato no Atlético Paranaense e também pelo Santos. Além disso, eu quero comentar sobre outros nomes que foram procurados pelo Goiás no Japão. Acredito serem boas alternativas pensando também na temporada de 2026. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e convido você a conhecer a Zapay. A Zapay facilita bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Através da placa do seu veículo, você consegue consultar se tem dívidas em aberto, como por exemplo IPVA, multas, licenciamento, sem nenhuma burocracia. Caso você tenha algum débito em aberto, não precisa de desespero, é só usar o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto para parcelamentos em 10 vezes ou mais nas taxas do Detran, tá bom? E outras possibilidades também para você conhecer um pouco mais a respeito da Zapay é o aplicativo Rosa. Se escreve com Z-A-P-A-Y. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo de maneira gratuita. Beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Patrick, que voltou à tona no Goiás com um recado, após a derrota do Atlético Paranaense em Goiânia por 3-0 contra o Atlético Goianiense. Em entrevista ao Vitor Pimenta, lá na Pimenta TV, no canal dele aqui no YouTube, o Patrick reiterou o seu carinho pelo Goiás e afirmou sim ter o interesse em voltar para o Verdão algum dia. Abre aspas. Para mim seria uma honra voltar. Vencer mais títulos vestindo a camisa do Goiás. Fecha aspas. Ele que também elogiou a Goiânia, a qualidade de vida. Nesse aspecto, o Patrick também não pode reclamar, Só jogou em cidade boa. Atlético Paranaense agora, Goiás, Internacional, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, enfim, é um jogador que também, Operário também, Ponta Grossa é uma boa cidade, Marcílio Dias. Em termos de qualidade de vida, acho que o Patrick não pode reclamar muito, não. As cidades que ele passou, em especial Goiânia e Curitiba, que para mim, em termos de capitais, são as melhores assim do Brasil, de longe. Falando sobre o Patrick, ele foi procurado pelo Goiás no ano passado, antes do início da Série B, já com o Lucas Andrino. Naquela época, essa informação foi inclusive divulgada pelo Periquito Brisado. O contrato dele ainda é do Santos, tá? O Patrick tem vínculo no Santos até o final de 2026 e só está emprestado ao Atlético Paranaense nessa Série B. A grande questão dele, quando o Goiás também fez uma consulta para o jogador, é que o salário dele é muito alto, O Patrick ele custava aproximadamente 1 milhão por mês para o Santos. Por quê? O salário dele bruto é 650 mil. Esse valor foi dividido agora com o Atlético Paranaense para o jogador disputar a Série B. Só que o Santos teve também um parcelamento da compensação financeira que ele fez ao Atlético Mineiro, um pagamento mensal, que totalizando isso girava na casa de 1 milhão de reais mensais. Vem jogando até bem, tá? Dos jogos que eu assisti do Atlético Paranaense, contra o Vila Nova ele jogou bem, contra o Operário também, vem atuando até com uma regularidade, ali como uma espécie de um meia pela esquerda, Hoje com 33 anos de idade, você pode observar aqui que pelo mapa de movimentação do jogador, a nota média razoável, boa até, 6,98, segundo o SofaScore. Vem participando mais daquela criação de jogadas e não propriamente de definição, tanto é que não tem nenhum gol. É uma temporada bem melhor, já com 35 jogos, do que em comparação ao que ele fez no ano passado pelo Santos, onde durante toda a Série B ele entrou em campo apenas 10 vezes, não foi titular nenhuma vez, ficou um tempão no banco de reservas e acima do peso. Recuperou um pouquinho da sua condição física, não vem tendo lesões. Eu não acho o Patrick assim um craque. Dependendo do valor, é claro, acho que seria um bom reforço para o Goiás no ano que vem, seja numa Série A ou na Série B. Mas por 600 mil por mês eu preferiria um jogador com uma outra característica. Agora, se fosse um empréstimo, vamos lá, 300 mil mensais, talvez para posição ali de um meia pela esquerda, um segundo volante ou algo nesse sentido, eu acredito que possa sim ajudar. Também acredito que o Atlético Paranaense terá o interesse em contar com o jogador para o ano que vem. O Goiás que perdeu o Patrick por uma bobeira, Ele saiu ali em 2017, ele ainda tinha contrato,
até o mês de maio, iria renovar, acabou que não ficou. Em 2017 ele acaba deixando o Goiás na metade do ano e foi para o Sport, já se destacando na Série A daquele ano. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa em relação ao Patrick e se aceitaria ele ou não, né, esse retorno para o ano que vem. E legal, né, ver a cordialidade, o carinho, o respeito que o jogador mesmo, né, estando em outro clube, ainda tem pelo Goiás. Isso, infelizmente, algo que era para ser básico, né, na sociedade, virou raro hoje em dia o sentimento de gratidão. Meu amigo esmeraldino, para você que tem carro ou moto, com a Zapay você consulta 100% gratuito através da placa do seu veículo se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo uma multa aí de trânsito, licenciamento, IPVA, 100% gratuito através da placa do seu carro com a Zapay. Caso você tenha um débito em aberto, você pode aproveitar e utilizar o nosso cupom, o Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas do Detran para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Não perca essa chance, o link da Zapay para você baixar o aplicativo e conhecer um pouco mais está na descrição do vídeo. Quero falar agora sobre 3 jogadores do futebol japonês que foram procurados pelo Goiás, tá? Nos últimos anos, em especial para a Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, o Marco Júnior. Você lembra dele? Aquele ex-Fluminense, jogou por muitos anos, né, no Fluminense entre 2012 a 2018. Foi lá para o Japão e gostou, né? Está por lá desde a temporada de 2019. Neste ano, ele defende o Sanfrecce Hiroshima pela 3ª temporada consecutiva, jogando pouco, né? Até agora apenas 10 aparições, 3 delas na condição de titular. Está em reta final de contrato, tem vínculo somente até dezembro. Essa procura aconteceu, eu tô começando, tô ficando velho já, tô começando a embaralhar os anos. Foi no começo de 2023. Isso, 2023, quando o Goiás estava na Série A. Eu lembro que eu tinha levado minha cachorrinha no veterinário e estava lendo essa notícia. Então foi isso mesmo, 2023, para aquela disputa da Série A, o Goiás fez uma procura para contar com o Marco Júnior. Até teve um avanço na época para negociação, mas acabou melando. Em 2023, ele estava no próprio Sanfrecce, né, naquele ano. Ele começa a temporada no Yokohama Marinos e muda de clube ali na metade da temporada. Dá para dizer que foi a última temporada que ele jogou ali com maior destaque, mais vezes, né? Entrou em campo durante todo aquele ano, 34 vezes. É um jogador que pode atuar como um ponto esquerda, um segundo atacante, que é o mapa de movimentação do Marco Júnior nos últimos anos. Eu gosto dele tecnicamente falando, mas é um jogador que eu tenho uma desconfiança na questão física, né? Um calendário do futebol brasileiro muito grande, com 50, 60 jogos. Eu acho que o Marco Júnior já não aguenta uma sequência tão grande assim, mas tecnicamente falando é uma boa escolha. O Marcos Guilherme também, ele foi procurado para a Série A também em 2022 e 2023. Na época 2022 o Goiás ficou próximo de contratar ele, mas apareceu o São Paulo de última hora e acabou levando o jogador, mesmo com um salário até mesmo menor do que o Goiás estava disposto a pagar naquele momento. Pois bem, hoje o Marcos Guilherme joga no FC Tóquio, lá do Japão, 1ª divisão. Tem contrato até dezembro de empréstimo e o vínculo em definitivo também se encerra em dezembro com o Vevarin Nagasaki. Ele começa na 2ª do Japão e foi contratado por esse time da 1ª divisão, atuando basicamente ali como um ponta esquerda, um ponta direita, às vezes também. Fez uma boa 2ª divisão no início do ano. Acho que para a composição do elenco em uma Série A pode ser um nome aceitável. E o Marcinho, né? Esse aqui para mim é o melhor jogador da lista, assim, disparado. Tá? Eu gostaria demais de ver o Marcinho. É aquele jogador de drible curto, de 1 contra 1, chuta no gol. É um ponta com muitos gols. 9 nesse ano, 12 no ano passado. Foi procurado nesse ano pelo Ceará. Já foi especulado no Vitória, no Vasco, no próprio Fortaleza. Contrato só até dezembro, já pode assinar um pré-contrato. Eu faria aqui a sugestão para o Goiás, assim, sem pensar 2 vezes, tá? Uma alternativa para a função de um camisa 7, de um camisa 11, seria assim a minha escolha do Marcinho. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a alguns desses atletas. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Confira o link também da Zapay na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!